Cara, aqui que guarda o principal problema do nosso modelo de crescimento, pessoal, porque a maioria dos founders e líderes comerciais, eles querem resolver o problema de aquisição em pessoas, contratando pessoas, mudando pessoas, fazendo os vendedores venderem mais. E isso faz sentido, mas tem um limite, porque olha para vocês verem, quando a gente vai falar da alavanca pessoas, a gente já definiu ICP, ticket médio, receita na base e novas receitas, né? E a gente vai falar logo mais dos canais para suportar essas pessoas. Só que vocês conseguem ver que essa é uma alavanca que ela não é tão poderosa quanto o seu ticket médio, por exemplo. Então você vai conseguir ali trabalhar, mas ela guarda um limite. Então o principal erro, Cris, é o pessoal supervalorizar, né, e achar que vai resolver todo o problema de crescimento fazendo só um desenho organizacional, né? Mudando o time, mudando a meta, e na prática não é assim. Está mais ligado a ICP e investimento do que simplesmente as pessoas isoladas. Mas, dito isso, pessoas são o que vão fazer ali a gente transformar essa oportunidade em receita. Então, na minha opinião, é o ponto mais difícil de modelar. Pessoal, o que a gente vai trabalhar de variável? Qual que é o nosso número de vendedores? E vale também para números de CS. Qual que é o número de pré-vendedores? E qual que vai ser essa composição? E o pessoal sempre pergunta, um vendedor para 2 pré-vendedores, um pré-vendedor para 3 vendedores. E, gente, não existe uma fórmula, mas eu vou ensinar vocês aqui hoje a chegar na resposta de qual que é o desenho adequado para o seu time. Qual é o percentual deles que batem a meta? Porque a gente sempre desenha a meta cheia, e se a gente tem uma dificuldade de bater a meta, a gente precisa botar um novo vendedor para pegar esse gap. Qual é o tempo de rampeamento? E quando que faz sentido a gente demitir, trocar o vendedor e substituir? Então sempre vem a dúvida, cara, o cara bate 65% da meta há 6 meses. Eu demito ou não? Ele bate 80% há 2 anos. Demito ou não? Nunca bateu a meta, mas sempre entrega 80%. E vai variar, pessoal. Em alguns casos, vai favorecer a substituição. Em alguns casos, manter esse vendedor vendendo 80, 75 é o que vai ser melhor. Tudo depende do seu momento e de como que você modelou o seu headcount. Mas como que a gente resolve? Antes disso, gente, é bem importante falar que, segundo esse material da Winning by Design, um dos mais antigos, é aqui que a conta quebra geralmente. Aqui é onde você gasta mais dinheiro se você contratar vendedor, é onde rola demissão, rola um time desmotivado. Por isso que a gente tem que entender que para modelar bem o seu headcount, você tem que ter um bom modelo de ticket médio, de segmentação, porque está tudo diretamente ligado. E aí, gente, eu vou trazer um método aqui para vocês que chama ROI do vendedor. É um método criado pela Salesforce. Todas as empresas do nosso portfólio elas já conhecem. E para quem seguir meu canal no YouTube e me chamar ali no LinkedIn, no inbox, eu vou disponibilizar esse template ali, além do que a gente vai disponibilizar para fazer esse modelo, porque ele é um modelo separado. Então, ele traz a lógica, gente, que todo vendedor que a gente traz no modelo B2B, ele entra no fluxo de caixa negativo. Então, a gente vai pagar o salário fixo dele. Se tem um custo CLT, a gente vai trazer ali 1,7 em cima do salário. Tem o comissionamento que a gente quer pagar para o vendedor e o custo da posição, que é o custo da ferramenta, do computador, né? De tudo que envolve ali ele performar, ele trabalhar e que a gente precisa trazer, porque está diretamente ligado ao custo para a gente transformar uma oportunidade em receita. Então, no mês 1, o vendedor, né, ele não vende nada, certo? E ele tem determinado custo para a gente. No segundo mês, a meta dele começa a ser preenchida, por exemplo. Então, ele vende um pouquinho, mas a gente paga novamente o salário, o custo de posição e um pouquinho de comissionamento. E aí, quais são as variáveis aqui das entradas de receita? Qual é o tamanho da meta dele? Quanto tempo ele rampeia? Né? Então, em quanto tempo ele pega a meta cheia? Qual o percentual dos vendedores que vão ficar pelo caminho, que não vão conseguir rampear e antes dos 3, 4 meses? Ou vão sair, ou vão ser desligados, porque isso acontece, principalmente aqueles vendedores que estão vendo que está muito difícil, eles tendem a ir para uma zona de conforto. Então, tudo isso a gente precisa entender.
né? Então, à medida que a gente começa a pagar ali para esse vendedor, ele começa a desempatar essa conta, digamos assim, através das receitas que ele traz. O tempo que ele demora para retornar é o que vai determinar a sustentabilidade da sua unidade vendedora. Vamos chamar assim, o vendedor, o CS ou o pré-vendedor, porque essa lógica aqui ela vale para todos esses cargos. Então, o primeiro passo aqui, gente, vocês precisam saber quanto que o seu vendedor, que custa, por exemplo, R$3.000 CLT, numa meta de R$5.000 recorrente, em qual tempo que ele retorna? E aí, a gente traz aqui na EBCD que do 7º mês ao 9º é o ponto ótimo, sendo que as operações mais que estão performando melhor, elas deixam isso entre o 4º e o 7º mês. Por quê? Porque tem um ticket médio ajustado, um bom salário, ele trabalhou essas variáveis. Então, nesse template que eu vou passar ali para vocês, gente, vocês vão imputar o salário fixo, o comissionamento do vendedor, o custo da posição, a meta que ele tem, o tempo que ele demora para rampear e o percentual que tem falhado no rampeamento. E ele vai mostrar o que para você? O seu vendedor de R$4.000 está retornando no 6º mês. O seu vendedor de R$7.000 retorna no 8º mês, porque eles têm custos diferentes. Então, o primeiro passo para você modelar a gente é entender o quanto que aquela unidade te custa. E aí, pessoal, essa mesma lógica vale para o ROI do vendedor, o ROI do CS. Né? E aí você vai conseguir modelar. Pô, se eu aumentar a meta, a conta encaixa. Mas o cara mais caro, a meta tem que ser mais cara. O do CS, qual que é a divisão que eu faço na base? Você vai plotar aqui nessa conta. A mesma lógica vale para a sua célula. Um SDR mais 2 vendedores. Você vai somar tudo isso e vai ver o quanto de meta que essa célula, que vira a sua unidade vendedora, ela traz. Né? Então, quando você agrupa essas células, você tem uma noção do custo e de quanto que ela retorna. A mesma coisa vale, pessoal, para o time de vendas. ROI do líder, do vendedor, do líder de vendas, do vendedor especificamente, né? E do SDR. Você soma tudo isso. Isso daqui tem um custo para você de 50 mil mensal. Recorrente. Qual é o tamanho da meta para que isso retorne e você não pague para vender? Então, é muito comum, gente, que a gente veja, às vezes, uma empresa que está lá batendo meta consistentemente, mas o vendedor é muito caro, e aí ela precisaria fazer o mesmo resultado com o vendedor mais barato. Ou seja, o cara está batendo meta, mas por causa do custo fixo dele, a operação não é rentável e ela tem que trabalhar com a mesma meta, mas com vendedor mais baratos. Vamos para os casos práticos. Olha esse que interessante, no nosso portfólio. Um vendedor que custa 4 mil versus um vendedor que custa 8 mil. Mesma meta. O tempo de retorno de 4 está no 11º mês. Quando eu encontro esse cenário aqui, eu consigo ajustar meta, performance, para trazer ele para o 7º. Esse de 8 mil, pessoal, que está no 16º, é muita variável para você equilibrar essa conta, para você trazer o período de retorno dele. Mas quando a gente manipulou aqui as metas, no vendedor de 4 mil, a gente trouxe uma meta de 3.300 de nova receita. E o vendedor de 8 mil de 5.500, ambos estabilizaram no 11º. Então, o que isso mostra, gente? Que é óbvio que vendedor mais caro custa mais caro para a operação. Se ele tiver a mesma meta, você vai ter que pagar o tempo de retorno. Se você tiver meta separada, esse retorno antecipa. E a gente não tem essa clareza, né? Pessoal perguntando aqui no comentário também se o material vai ser disponibilizado. Vai, pessoal. Peço para quem está gostando do conteúdo, seguir meu canal no YouTube, que eu também vou colocar lá ele separadinho hoje, junto com outras aulas. Então, preenchem o formulário ali e também sigam, por favor, ali o canal. Estou no início dessa trajetória ali de produtor de conteúdo, de ver tanto conteúdo ruim
online e comecei ali a levar conteúdo de qualidade. Então, quem estiver gostando e puder dar esse apoio, muito bem-vindo. Então, voltando aqui, pessoal, o primeiro passo é a gente entender, né, o retorno dessa unidade, porque aí você consegue manipular essas variáveis aqui. E aí você vai entender, cara, para aquele vendedor eu preciso de tal meta. Ah, aquele vendedor ele é muito caro, Cris, mas ele já vem de uma empresa que vende para mesmo ICP que o nosso, então ele entra vendendo. E aí você desconta esses 3 meses de rampeamento. Então a gente tem um caso no portfólio que é muito interessante, é uma conta extremamente enterprise, e o vendedor ele custa por volta de R$30 mil fixo. Assusta qualquer um, né? Pra gente no early stage, então assusta. Só que é uma pessoa que já trabalhou na nossa carteira, no nosso ICP, e que tem uma base de 40 clientes enterprise que amam ele. Quando a gente foi fazer um bom alinhamento com ele, ele falou, cara, eu vou trazer essa receita. E a gente mostrou essa conta. No primeiro mês ele se pagou. Porque ele trouxe, e o ticket médio dessa empresa, obviamente, era um ticket de R$70 mil mês. Então a gente não teve tempo de rampeamento e a conta fecha. Então falar assim, Cris, um vendedor de R$10 mil é caro ou barato? Depende. Às vezes você vai plotar a sua meta e, dado o seu ticket médio, o volume de contas que ele precisa trazer não é factível. Dependendo do seu ticket médio, ele precisa trazer poucas contas para virar a chave. E ele não precisa desse tempo de rampeamento. O que o founder e o líder de vendas precisam saber é qual mês o seu vendedor, o seu SDR, a sua célula retorna. E a qual meta? Qual a meta? E essa meta é factível? E aí você vai conseguir modelar o seu headcount. Então, olha a diferença do 4K para 8K. E aí, pessoal, a gente vai disponibilizar, para quem seguir ali o canal, principalmente, essa planilha que queria ter sido eu que inventei, gente, mas infelizmente ela é da Salesforce. Então, é uma planilha que a gente aqui na ABC, a gente trouxe para o real, né, porque ela é feita em dólar, mas a gente inventou justamente esse método da previsibilidade, do retorno, né, nessa operação. Então, a planilha é fundamental para você conseguir trabalhar. E aí você vai conseguir manipular salário base, comissionamento e meta, tempo de rampeamento e domissão, porque essas variáveis você vai conseguir trabalhar dentro da planilha e falar, cara, esse vendedor, para ter retorno, ele precisa de meta tal. Só que essa meta, dividida pelo meu ticket médio, é um volume de contas que não dá para fazer. Então, vou ter que trabalhar com um vendedor mais barato. Ou se não, falar assim, vendedor, te trouxe num salário mais alto, mas olha aqui o que você precisa retornar. Então, isso é algo que eu faço com a maioria dos vendedores caros, que é um alinhamento inicial de qual que é a expectativa para ele se pagar. Então, pessoal, esse é um dos materiais mais importantes quando a gente fala de planejamento comercial, é entender o ROI da sua unidade vendedora, seja o vendedor, o CS, o SDR mais vendedor, é quando você agrupa isso e entende o retorno desse agrupamento. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, esse é o ponto alto do nosso conteúdo, porque dominar esse número vai fazer toda a diferença na sua operação.